E aí galera, tudo bom? Estamos hoje no município de Itapecerica da Serra, no Museu Histórico e da Memória. Fica localizado na Praça Professor Porcino Rodrigues. A entrada é gratuita. Nós vamos estar mostrando tudo aqui sobre a cidade e a sua história. A entrada é gratuita e também tem monitoria aqui para o turista conhecer um pouco melhor a cidade. Olá, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Então nós vamos ser monitorado pela Gisela e ela vai estar falando um pouquinho aqui para a gente sobre a cidade. E o que é esse? Isso é a réplica do monumento que se encontra aqui na rotatória, na entrada da cidade, que mostra a fé, a união dos povos e a família. Aqui, a artista tentou mostrar o nosso padre Belchior de Pontes, quando ele chega a Itapecerica, e aí ele vem para catequizar o índio. Existe uma lacuna na história, porque ela fala aqui dos negros e nós pouco temos dos negros para falar. A passagem deles aqui. Aí em seguida começam a chegar então os imigrantes por volta de 1830, mais ou menos. E aí acontece a miscigenação dos povos, eles se misturam. Depois, no terceiro plano, mostra nós, né? E a obra não é concluída exatamente por isso, porque isso significa o futuro. Vamos entrar? Bem, quando o padre Belchior de Pontes chega à cidade de Itapecerica, a primeira coisa que ele faz então é uma pequena capela. E aqui nós mostramos as muitas transformações que aconteceram ao longo dos anos. Aqui é um cravo do século XIX que nos foi doado pela Igreja Metodista. Esse cravo chegou até Itapecerica pelo mar e subiu toda a serra. Então foi muito trabalhoso para ele chegar até aqui. E aí ele foi colocado dentro da Igreja Metodista, aqui na Rua 15 de Novembro. E aí começou então a chegar mais alemães, chegaram os povos turcos, os judeus. Aqui nós temos algumas peças que também nos foi doada, inclusive essa máquina que também veio da Alemanha, essa calculadora. Essa máquina não, essa máquina ela pertenceu a um cartório em São Paulo e nos foi doado pelo senhor Cavalcante. Eu tenho muito prazer em falar para todos os visitantes dessa fase da história, que são as olarias, porque teve um papel fundamental na cidade, na economia da cidade. E aí nós temos aqui a forma de tijolos que pertenceu ao senhor Giuseppe Corsini, que é avô do nosso atual prefeito da cidade. Outra coisa muito forte também aqui em Itapecerica é o tropeirismo. Tudo aquilo que nós não conseguimos produzir na cidade vinha tanto do sul quanto do norte do estado e até do norte do país mesmo. Aqui era um ponto de referência por estar mais ou menos a 925 metros acima do nível do mar. Então, aqui nós tínhamos o ponto mais alto onde eles vinham, descansavam e já traziam tudo aquilo
que nós não conseguimos produzir. Aqui nesse local que fica próximo ao Extra Supermercado, aqui também na 15, era onde eles paravam para se alimentar, colocar os animais para descansar. E aí nós temos a tesoura que pertenceu ao senhor Chico Turco, uma figura também muito importante dentro da nossa cidade e da nossa história. Outra coisa que me fascina dentro de toda essa história são os times de futebol, ou seja, todo o esporte que acontecia na nossa cidade. Visto que nós tínhamos a sede do Vasquinho e do União, e nesses clubes aconteciam bailes anuais, às vezes mensais, eram onde eles comemoravam as datas também mais importantes. E aí acontecia o Miss Itapecerica, o Miss Futebol, né? A rainha de cada clube. Engraçado assim que quando aconteciam os campeonatos e torneios, as moças da cidade se vestiam da melhor forma possível e os senhores todos de terno, porque era nesse lugar que os rapazes e as moças se encontravam. Então era muito legal também. Bom, como não falar de Zoraide Eva das Dores, né? Nossa terceira parteira da cidade, uma mulher bastante enérgica, mas também de coração muito grande, tanto que foi nossa terceira parteira e uma mulher muito à frente do seu tempo. Ela montava aí no lombo dos animais e saía pelo sertão de Itapecerica para ajudar as mãezinhas na hora do parto. E aí nós tivemos aqui um coletivo de mulheres, de artistas, que vieram fazer uma exposição, mulheres essas que procuram as mulheres mais importantes de algumas cidades para serem homenageadas. E aí elas nos deixaram essa obra de arte, que é uma arte maravilhosa, presenteou, na realidade gostaria eu até de ter uma réplica dessa peça, porque realmente é muito linda, onde ela mostra a tesoura com um bebê imaginário, né? Aqui a tesoura com o bebê já entrando, encaixando, e ali a chaleira que Zoraide usava, elas tentaram de alguma forma colocar o rosto da Zoraide lá dentro. Mas como é arte, cada um acaba imaginando de alguma forma. Bem, aqui nós temos o nosso serviço de patrimônio histórico documental, né? Onde as pessoas entram, aqui nós temos jornais, mapas, muitas fotos, partituras que pertenceram à banda, enfim, registros importantes de óbito, de nascimento, batismo, casamento. Então, aqui é a riqueza que nós temos dentro do museu. Tem até uma maquete aqui, né? Exatamente, feita por um aluno do barracão da Secretaria de Cultura lá do Vale Velho. Muito bem elaborado aqui. Sim, e feito todo ele com material reciclável, né? Bem, aqui esse projetor de filmes maravilhoso que esteve dentro do Cine Pavan em 1961 e onde proporcionou tardes maravilhosas para o povo itapeciricano, visto que naquela época, em 61, passavam muitos filmes de Bang Bang, Pornochachadas e também os filmes de Mazzaropi, visto que até aconteceu uma filmagem aqui em Itapecerica da Serra do filme Zé do Periquito, que foi gravado algumas cenas aqui e foi usado também algumas pessoas, moradores da cidade, para aparecer no filme como figurantes.
Por volta de 1994, então, o cinema passou a ser o Cine Teatro Dr. Bento. E uma curiosidade, o pessoal fala que a Serra de Itapecerica foi filmada como se fosse a Serra de Santos, né? Exatamente, exatamente. E nós também podemos dizer que nessa época, logo depois do filme, começou então muita gente da capital e de outros lugares, de outras cidades, vir a Itapecerica da Serra, achando então que fosse encontrar o mar. Né? Vinham todos prontos aí para tomar um banho de mar, mas chegava aqui, infelizmente. Bom, esse baú, ele foi usado em 1932, na Revolução, e ele foi carregado por medicamentos. Aí aqui nós temos a foto do Dr. Guacimirim, que foi o nosso primeiro médico da cidade, né? Esse médico também esteve na Revolução de 32. Aqui, o nosso querido Salvador de Leone. Esse que tá de branco, né? Isso, o primeiro farmacêutico que manipulava medicações aqui na cidade. E um homem de coração muito bom também, porque ele dava medicações para as pessoas mais carentes, aqueles que não tinham condição. Incrível que o mesmo Salvador de Leone, além de farmacêutico, ele foi também vereador e ele esteve na inauguração do cinema do Cine Pavan. Isso aqui é uma balança de precisão, né? Isso, uma balancinha de precisão. Aqui nós temos o alvará de licença do nosso primeiro dentista da cidade, Ignácio Klein. E alguns objetos que ele usava, né? Alguns equipamentos que ele usava já naquela época. Essa mesa é uma mesa assim histórica, bem importante também. Ela esteve dentro da prefeitura, de Câmara Municipal, de Fórum da cidade, visto que tanto o Legislativo como o Judiciário e o Executivo passaram pelo mesmo prédio. Então, essa mesa esteve lá e sobre ela muitos documentos importantes foram assinados. Essa cadeira foi onde o nosso querido Major Teles sentava-se no momento em que realmente ele precisava fazer algumas reuniões, tomar algumas decisões, assinar alguns documentos. Todos nós sabemos que Itapecerica da Serra é a cidade-mãe de algumas cidadezinhas aqui ao redor, como Embu-Guaçu, Embu das Artes, Taboão, Juquitiba e São Lourenço. Essa caixa registradora esteve em Embu-Guaçu, numa pequena venda, né, num empório, como queiram chamar, e aí ela nos foi doada, isso lá por volta de 1940, 50. Aqui nós temos algumas notas muito usadas, né, nessa época, aqui por volta de 1952, no Bar da Antártica, que ficava aqui na Major Teles, né? E ali também, além de ser um bar, era um ponto de encontro, onde as pessoas se reuniam para comprar, para conversar, para comemorar. Então as pessoas mais ligadas assim na cidade faziam os seus negócios aí nesse local. Bem, aqui nós vamos falar de Leda Felice Ferreira, uma professora assim maravilhosa, uma educadora, uma bacharel de letras e ciências, uma mulher que teve um papel super importante dentro da educação
em Itapecerica da Serra. E tão importante que ela foi muito homenageada aqui dentro. Ela fazia um trabalho voluntário na saúde, na área social, enfim. E aqui nós temos as porcelanas usadas pelos nossos alunos para merenda escolar. Conseguimos guardar algumas pecinhas, né? Bom, vamos falar da banda. Segundo a história, por volta lá de 1680, 70, quando o Padre Belchior chega em Itapecerica e encontra os povos indígenas aqui, ele começa a falar também, a dar iniciação à música. Então, segundo a história, alguns índios já tinham o dom da música. E essa banda veio crescendo e ela já é centenária. E aí nós temos hoje o senhor Elias, que se encontra aqui na foto, que é esse senhor, Maestro Elias. Ele está à frente da banda Imaculada Conceição e a todo vapor, dando aula, ensinando as pessoas. Banda essa que em todas as datas comemorativas da cidade ela se encontra. E aí nós temos aqui nesse acervo alguns instrumentos musicais que, se você olhar nas fotos mais antigas, você vai conseguir identificá-los. Essa banda tocava por toda a região, São Lourenço, Embu das Artes, onde tinha uma festividade, ela era chamada, convidada a participar. Aqui uma dupla caipira também de sucesso na cidade, que era o Caipirinha e Maracajá. E aí eu convido as pessoas a olhar os quadros, todos eles pintados a partir de fotos antigas e todos eles reproduzidos por Isis Rigó, aonde mostra alguns pontos turísticos da cidade. Esse, por exemplo, é o nosso museu, né? Esse aqui mostra o nosso museu, que nessa época, esse prédio também é centenário, mas nessa época funcionava uma casa de saúde, ou seja, era uma Santa Casa de Misericórdia. Como eu falei, aquela mesa que esteve dentro de vários poderes aqui em Itapecerica, ficava em cima ali desse prédio, que hoje é a Escola de Música. Embaixo funcionava a cadeia pública da cidade. Olha que curiosidade, em cima era uma escola de música? Não. Hoje ela é uma escola de música. Hoje é uma escola de música. Mas naquele tempo lá passou por ali prefeitura, delegacia. É um dos prédios também mais antigos, tanto que a EMAC como o museu são prédios que são tombados pelo patrimônio histórico da cidade. E aqui mostra a rua 15 subindo, né, da praça. E aí nós vamos ver vamos conseguir identificar aqui o Bradesco, hoje esse prédio é o Bradesco, hoje esse prédio funciona as Casas Bahia, aqui é a Igreja Metodista, hoje nesse espaço nós temos o shopping. Aqui, hoje, esse local é onde nós temos o Banco Itaú. Mas nessa época, pode até não acreditar, mas aí, nesse tempo, nessa foto, funcionava a Prefeitura de Itapecerica da Serra.
no centro da cidade. Esse quadro retrata bem a vinda do povo a Itapecerica da Serra procurando o mar, porque lá onde é o verde, onde tem toda aquela mata, no filme do Zé do Periquito, ele está subindo essa rua e lá seria o mar. Olha que interessante. A criatividade dos produtores de filme. E hoje, onde na foto mostra a mata, hoje ali é a rotatória que desce para a delegacia. Ó, gente, terminamos aqui o nosso passeio. Agradecer a Gisela aí pela colaboração em fazer uma monitoria pra gente. Eu vou ficando por aqui. Museu de Itapecerica fica aqui no centro do município, na Praça Porcino Rodrigues. Muito obrigado e